Semana de clássico em Goiânia, o presidente do Vila Nova, o Jorge Bravo, já coloca uma lenha na fogueira, afirmando que vai lotar o Serra Dourada, que nunca precisou de outros torcedores para fazer isso, além, claro, da sua própria torcida. No vídeo de hoje eu quero bater um papo com vocês a respeito desse assunto. Essa semana também é muito decisivo, tanto para o Goiás quanto também para o Vila Nova. A minha opinião sobre esse cenário de tendo o Serra Dourada agora à disposição, claro que ainda não está 100%, não é um estádio ainda como a Serrinha, por exemplo, mas será que compensa? Tá? Até mesmo olhando as estratégias que o Goiás pode ter para esse início de temporada, o estádio da Serrinha, enfim, eu quero prosear com vocês um pouquinho a respeito dessa história. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar nesta marca de 12 mil inscritos, que é a nossa próxima meta aqui no YouTube do Goiás News, e confira a Bueno Tênis Club. Lá você começa um novo esporte nessa temporada de 2025, seja ele tênis ou beach tênis, com horários personalizados. As aulas acontecem de acordo com a sua rotina. A Bueno Tênis Club oferece uma excelente opção para você no setor Bueno, ali pertinho do Vaca Brava, tanto para adultos quanto também para crianças. O link é aqui embaixo na descrição do nosso vídeo. Fechado? Então bora começar o nosso vídeo de hoje com o pé na porta, falando sobre este assunto que acabou repercutindo no último final de semana. Vitória do Vila Nova contra o Atlético Goianiense, e o presidente do Vila Nova, o excelente Hugo Jorge Bravo, afirmou que o seguinte, abre aspas, quero deixar muito bem claro que o Vila nunca precisou dividir estádio com ninguém, né? No caso, para dividir e lotar a sua parte dentro de campo. Ele fomentou outras questões também, sobre o resultado, enfim, a vitória pelo placar de 3-1 e sobre o clássico no Serra Dourada com torcida única. Um abraço, inclusive, para o pessoal do esporte goiano, resumindo muito bem aqui a matéria. Abre aspas. A tendência é que o jogo contra o Goiás seja com torcida única. Deixo claro que o Vila nunca precisou de ninguém para encher o Serra Dourada. E assim espero que seja no próximo domingo. Primeiro focar no craque, mas depois encher o Serra, pedir ao torcedor para comparecer. E já adianto que vamos fazer uma promoção. Quem comprar o ingresso de domingo ganhará o de quarta, limitando aos 10 mil. Os 10 mil primeiros ingressos do clássico nós vamos dar o do craque, né? Foi o que afirmou o presidente do Vila Nova. Acho sim uma boa estratégia também para mobilizar o torcedor nesse início de campeonato goiano. Sobre essa questão, claro que há uma incoerência, depende da interpretação. Eu sou um cara que dificilmente eu levo as coisas a ferro e fogo, ou seja, se é o Hugo Jorge Brava falando, eu vou olhar e vou analisar o argumento da mesma forma do que se fosse o Lucas Andrino ou o Adson Batista. Eu não vejo a camisa para dar a minha opinião. Eu acho que o Hugo Jorge Bravo falou o que ele deveria falar, né, sobre a sua torcida. Não tem muito o que dizer. Claro, o Vila Nova também teve um interesse por parte do Goiás, buscando, né, tentando puxar o Goiás para o clássico acontecer com duas torcidas. O Goiás, pelo que eu tenho de informação, ele basicamente foi neutro, ele não lutou por isso, né? Até houve uma visita do Lucas Andrino, também do Eduardo Pinheiro ao Serra Dourada, nesta última sexta, né? Foi sexta ou foi sábado que aconteceu essa visita, para entender as condições do gramado, já que o próximo jogo do Goiás fora de casa acontecerá justamente com o mando do Vila Nova, né? O Charlie Pereira também fez uma matéria interessante a respeito desse assunto lá no Diário de Goiás, afirmando, né, que o Hugo Jorge Bravo estaria lutando sozinho, já que o Adson Batista não tem um interesse de deixar o Antônio Ascioli, né, para o Atlético jogar no Serra Dourada, muito menos também o Goiás em relação ao estádio da Serrinha. Na minha opinião, o torcedor ele enxergou essa declaração como uma afronta, como se o cara queria fazer esse jogo no Serra Dourada com duas torcidas, por que agora então tá falando que o Vila sozinho enche? Claro, há o interesse de buscar um comum acordo em relação a essa história, tá? Não vejo que ele está errado não, mas os números não mentem. O Goiás, claro, tem a maior torcida do Centro-Oeste, tem a torcida mais apaixonada também. Às vezes até mesmo a gente encontra uns falastrões, né, falando não, que a torcida do Vila é muito mais apaixonada, enfim, isso acaba sendo uma bobagem completa. Claro, o Vila tem uma torcida muito grande. Se a gente comparar por ser um clube que há muitos anos, né, está em declínio, é uma torcida assim respeitável, tirando o clubismo aqui de lado. Mas, olhando as métricas, os números, enfim, não tem como, não tem. A torcida do Goiás, eu ouso dizer que ela é pelo menos 80% maior do que a dos seus outros rivais, tá? Acredito que até mesmo se fizesse uma junção entre Vila Nova e Atlético, ela chegaria próximo, se passasse seria por pouco, inclusive, da torcida do Goiás aqui no estado. Então, isso só de torcedores, tá? Excluindo mistos, então, acho que essa diferença fica ainda maior. Sobre os números aqui do Serra Dourada,
desde que o Serra Dourada começou a ser escanteado, né? De 2019, 2020 para frente. O maior público, inclusive, foi o jogo Atlético e Flamengo, 35.195. O Goiás aparece na segunda colocação do jogo Goiás e Estudiantes. E aí está uma grandíssima diferença. O Atlético, claro, se fosse só com torcida do Atlético, não teria 35 mil. Do Goiás, vai ter torcedor do Corinthians indo ver Goiás e Estudiantes? Pode até acontecer um ou outro, mas não é a maioria, tá? Vai ser torcedor do Goiás. Então, assim, Estudiantes acho que tinha 2 mil, 3 mil torcedores, né, no setor de visitantes, que é sempre destinado. Do Vila Nova, o maior foi contra o Paysandu na final da Copa Verde, com 24.500, tendo também uma torcida do Paysandu presente, mas nessa faixa também de 2, 3 mil, também não era a maioria meio a meio, né, como a situação do jogo contra o Atlético Goianiense e Flamengo. O São Paulo, né, aparecendo aqui com o Atlético, né, claro, na terceira colocação, 33 mil, mas aquele mesmo argumento do jogo sendo contra o São Paulo, a torcida do São Paulo também presente e acaba influenciando em muito nesses números. Sobre o Atlético, acho que o jogo com maior destaque foi aquele contra o Nacional, na Copa Sul-Americana, onde o público, pelo que eu pesquisei, foi de aproximadamente 20 mil torcedores, naquela ocasião nas quartas de finais da Copa Sul-Americana, mas claro, em termos de torcida, de criação de imagem, de torcedores únicos, o Goiás é referência no Centro-Oeste brasileiro. Você pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Eu sou sim favorável, o Goiás deveria topar, né, fazer um teste agora, né, no estádio Serra Dourada, um jogo meio a meio, até porque, né, até dei essa opinião também lá no programa Placar Esportivo. Eu tive a honra de participar junto com o Danilo Dias, um abraço para a galera, inclusive, na última semana. Este é o momento para o Goiás tentar um clássico meio a meio. O Vila Nova, o Atlético da mesma forma, se tiver um interesse. Por quê? Ainda é a sexta rodada do Campeonato Goiano. Claro que tem a rivalidade, sim, mas se a gente garante em relação ao policiamento, por que não testar um jogo agora? Porque o próximo Goiás e Vila, se é que ele vai acontecer no mata-mata, ou na Série B do Campeonato Brasileiro, onde os ânimos estarão à flor da pele. Então, se for para testar um clássico, para ver como vai se sair, acho que os clubes goianos perderam duas oportunidades. Acho que o primeiro já deveria ser Atlético Goianiense e Vila Nova, lá no Antônio Ascioli neste último domingo, e agora, né, já para fechar com chave de ouro, ou esquecer de vez essa parada, seria com Vila Nova e Goiás no próximo domingo, às 6 horas da tarde e noite, já para testar a iluminação. Pelo visto, está bem bacana também o Serra Dourada, mas claro que ainda em termos de comodidade, a Serrinha, ela é sim melhor, ela é mais nova, enfim, é mais limpo, é do Goiás, então acaba pesando também nesta decisão. Você pode deixar a sua opinião aqui embaixo na seção de comentários. Pickle. Ops, é pickleball. Eu vim aqui te fazer um convite para conhecer a Bueno Tênis Club, a sua escola de esportes de raquete. Aqui na nossa escola temos o pickleball, um esporte que vem conquistando pessoas no mundo inteiro. Por ser um esporte fácil de aprender, por ser praticado numa quadra menor e por ser uma opção para qualquer idade, o pickleball está sendo queridinho do momento. Com movimentos curtos, leves e uma bolinha que facilita o jogo, o principiante vai conseguir trocar suas primeiras bolas na primeira aula. Surgido nos Estados Unidos, esse esporte vem ganhando o coração de todos. Que tal experimentar um esporte novo hoje mesmo? Que tal praticar um exercício e divertir-se? O link da Bueno Tênis Club você encontra logo aqui abaixo na descrição do nosso vídeo para você que quer praticar um novo esporte, colocar a saúde em dia agora. Esta é a oportunidade perfeita já nesse comecinho de ano, tanto para adultos quanto também para crianças. A Bueno Tênis Club, que está localizado pertinho e para todo mundo, tá? Seja da sua casa, do seu trabalho, da sua escola, da sua faculdade, na Avenida T15, no setor Bueno. Você pode entrar em contato também através do telefone 62 99907 1491 ou através dos meios sociais, tá? O Instagram e o WhatsApp que você encontra aqui embaixo também na descrição do nosso vídeo. Então é basicamente isso sobre o que eu queria falar dessa questão do Serra Dourada. Acho que seria assim, uma boa oportunidade para o Goiás. Em termos de desempenho, acho que é uma excelente oportunidade também para o time esmeraldino. Por quê? É uma prova de fogo. Até conversei sobre isso com um colega meu na academia hoje. Tirando o clubismo de lado, tá? Se a gente pegar o que o Goiás fez nos últimos clássicos,
A tendência natural agora, o que é, gente? É o Goiás não vencer, tá? Seja o Vila Nova, seja o Atlético, o Goiás mentalmente está fragilizado em relação aos clássicos, não para esse ano, porque esse ano ainda não teve, mas em relação ao ano passado. Então o Goiás, para tentar quebrar já esse paradigma, ele tem que buscar um resultado positivo. Vencer a Jataiense, claro, primeiramente nesta terça-feira, às 7h30 da noite no estádio da Serrinha, já jogando bem. O Goiás precisa dar uma resposta para o seu torcedor. Acho que quinta rodada já é um momento para você ter um pouquinho mais de qualidade técnica, e aí vem o clássico no próximo domingo. Como eu falei, o normal, o que o virou o Goiás, esse fracasso dos últimos anos, é o Goiás perder. A gente não pode ser mentiroso também não. O Vila, ele não digo que ele vem favorito em relação, tecnicamente falando, né, olhando pelo que os dois clubes vêm jogando até agora no Campeonato Goiano, acho que é semelhante, mas claro, o Vila vem de um clássico com vitória. Isso acaba pesando também, o Goiás ainda não teve esta oportunidade. Então não estou querendo analisar somente a questão técnica, porque o elenco do Goiás é melhor, mas ainda não houve tempo para isso acontecer, para deixar bem claro. E, em comparação com os últimos clássicos, o Vila ele acaba levando essa vantagem. Então o Goiás ele precisa tentar quebrar essa sequência negativa nesse próximo domingo e se acostumar com esse ambiente de pressão, já que teremos muitos jogos com essa característica na Série B, tá bom? Você pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Não esqueça de se inscrever em nosso canal e conferir o link da Bueno Tênis Club aqui embaixo na descrição. Quem falou com vocês foi o Guilherme. Nos vemos em uma próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!